mesmo instituiu. Isso a gente ainda não tem noção exata, mas um dia, como o Abílio sempre fala, nós teremos essa noção desse rico e precioso privilégio, dessa mesa que o Senhor nos prepara nesse deserto, a qual é um refrigério para cada um de nós. Nós vivemos tão atribulados, tão angustiados, mas o Senhor, Ele prepara para nós essa mesa, para nos fazer lembrar daquela obra perfeita que Ele fez em nosso favor, para realmente acalmar o nosso coração e nos dar um senso de pertencimento a Ele. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Vamos ter mais um tempo de oração, irmãos, consagrando esse momento, consagrando esse tempo ao nosso Senhor, para que o nome dEle seja honrado, seja glorificado, para que realmente tudo que ocorra aqui seja para a glória e para a honra dEle mesmo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa obra preciosa, por esse rico privilégio que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos porque o Senhor preparou essa mesa para nós. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que desceu dos céus e veio até essa terra para buscar e salvar aquele pior dos pecadores, Senhor, o qual somos nós. Te agradecemos porque o Senhor não levou em conta a tua posição, a tua própria vida, mas se entregou naquela cruz por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Glórias e honras ao teu santo e poderoso nome pertencem, Senhor. Nos conduza pelo teu Santo Espírito nessa noite. Que seja um tempo, Senhor, de alegria, que seja um tempo, Senhor, de gozo na tua presença, de adoração ao teu nome. Nos conduza mesmo, Senhor. Louvado tu sejas. Amém. Irmãos, vamos tomar a palavra do Senhor e vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 7. Primeira Coríntios, capítulo 5, verso 7. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim para nós: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quero repetir esse último trecho. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, irmão, só para dar um contexto dessa passagem aqui, o apóstolo Paulo estava tratando com aqueles irmãos da igreja em Corinto de um grave pecado. O pecado da fornicação. Ele instrui aqui nesse capítulo a maneira como a igreja deve proceder diante desse pecado que estava acontecendo ali no meio deles. E ele também orienta sobre a necessidade do povo de Deus de se purificar. E com relação à purificação, ele faz isso utilizando esse texto que nós lemos, o qual traz um contexto que era muito conhecido deles. O apóstolo Paulo toca aqui em duas festas do povo judeu. É importante ressaltar que na igreja em Corinto não havia só judeus, mas também havia gentios, todos eles convertidos ao Senhor, mas que provavelmente esse gentio já tinha ouvido falar disso aqui muitas vezes. O apóstolo Paulo então vai trocar aqui em duas festas, como eu disse anteriormente, né? E ele toca então na festa da Páscoa e ele toca também na festa dos pães ázimos. E essas duas festas que eu mencionei, ele usa com o intuito de utilizar os seus significados para realmente corrigir aquele povo, para realmente dar a eles um norte, uma maneira como eles teriam que se portar. Mas a nossa intenção aqui nessa noite não é tocar no pecado da igreja de Corinto, não é tocar na maneira como aquela igreja se comportava, mas o nosso intuito nessa noite é de tocar, com a ajuda do Espírito Santo, no nosso Senhor Jesus Cristo como
o nosso Cordeiro Pascal, o qual foi sacrificado por nós, o qual foi realmente entregue naquela cruz do Calvário por cada um de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, a nossa oração de olhos abertos é que o Espírito Santo nos conduza mesmo nesse intento, e que nós possamos tocar na pessoa do nosso Senhor dessa forma. E aproveitando, né, irmãos, que de acordo com o nosso calendário hoje, nós comemoramos a Páscoa, gostaria de, junto com os meus irmãos, tocar em alguns pontos fundamentais para nós cristãos a respeito desse tema. Quero pedir para os irmãos que desconsiderem tudo aquilo que é trazido a essa data como carga comercial, como carga histórica, e que nós possamos olhar para a palavra de Deus e considerar esse assunto nas Escrituras Sagradas. E quando a gente para olhar esse assunto nas Escrituras Sagradas, nós somos quase que automaticamente levados a considerar aquele texto aonde a Páscoa foi instituída. Êxodo capítulo 12, já queria pedir para os irmãos ir abrindo lá. Os irmãos, eles vão se lembrar que o povo judeu era escravo na terra do Egito, que sofria uma grandiosa opressão. É interessante, irmãos, que quando a gente lê Êxodo capítulo 3, a gente vai ver ali no versículo que o Senhor diz que se atentou àquele povo. E quando a gente lê uma passagem tal como essa, eu não sei como com relação aos irmãos, mas às vezes pode surgir em nosso coração uma pergunta, mas como assim? Será que o Senhor se esqueceu daquele povo em algum momento da história? E se você ler os capítulos anteriores ao capítulo 3, você vai observar que não foi assim. O Senhor nunca se esquece do seu povo. Ali é dito que quanto mais os filhos de Israel eram afligidos, mais o Senhor os fazia prosperar, mais o Senhor os fazia crescer. Então o Senhor não esqueceu desse povo. O Senhor estava junto com esse povo, cuidando desse povo, fazendo com que esse povo prosperasse. Mas também é fato que esse povo estava sofrendo uma grande aflição, uma grande opressão daquele povo, daqueles egípcios. E o Senhor então diz para Moisés, ele levanta Moisés como seu representante, como aquele que falara a Faraó e ao povo das coisas que o Senhor havia colocado no coração dele. Então ele diz para Moisés, ele fala assim, olha, eu me atentei para o meu povo e ouvi os seus clamores, então eu vou libertá-los. E a gente já conhece a história, a gente já conhece todo o processo. É dito ali que é enviado então 10 pragas, os irmãos conhecem. E é dito também que a cada praga o coração de Faraó se endurecia e se enrijecia e não queria libertar o povo ali do Egito. E o Senhor insistindo. Então, capítulo 12, o qual nós vamos ler agora, ele é um capítulo anterior à última praga. A última praga foi aquela 10ª praga, a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos. Então, a partir daqui, o Senhor liberta o seu povo. E antes da gente ler os versículos que eu queria ler com os irmãos, que é a partir do verso 21, capítulo 12 até o verso 20, então, o Senhor vai instruir Moisés e Arão a respeito da forma como era para ser feito a Páscoa. Ele vai falar sobre a necessidade de tomar um cordeiro sem mácula de 1 ano e imolá-lo. Ele vai dizer ainda sobre a quantidade que deveria ser observada por família. Se a família fosse pequena, deveria dividir o cordeiro com seus vizinhos próximos. Ele vai falar sobre a maneira de preparar o cordeiro, que deveria ser totalmente assado, não cozido ou cru, que deveria ser comido com ervas amargas e pães ázimos, com os lombos cingidos, calçados e com cajado na mão. Especialmente sobre a necessidade de passar o sangue do cordeiro imolado nos umbrais das portas. Pois, como eu disse para os irmãos, a 10ª praga ela se constituía em que o anjo do Senhor, o anjo da morte, passaria a matar todos os primogênitos na terra do Egito.
tanto de homens como de animais. Isso que a palavra nos diz. E na casa que tivesse o sangue nos umbrais das portas, os primogênitos seriam poupados. O Senhor Deus ainda fala, antes aqui dos versículos que a gente vai ler, sobre a festa, né, dos pães ázimos, que eu mencionei também para os irmãos no começo. Então vamos olhar aqui para a palavra a partir do verso 21, Êxodo capítulo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra do Egito, vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então esse texto, irmãos. Então essa história é muito conhecida nossa. E aqui o Senhor dá então essa ordenança ao povo de Israel, para que eles então tomassem um cordeiro, para que eles então imolassem aquele cordeiro, para que eles recolhessem o sangue daquele cordeiro numa bacia e passassem nos umbrais das portas, né? Porque naquela noite o Senhor derramaria sobre aquela terra a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E quando o anjo passasse por aquela casa e avistasse então o sangue nos umbrais da porta, ele passaria por cima daquela casa e nenhum dos primogênitos daquela casa, tanto de homens como de animais, seriam mortos, por conta de que o sangue seria o sinal de que naquela casa estavam ali protegidos aqueles que criam no Deus de Israel. Então eu creio, irmãos, que nós podemos colocar aqui desse texto alguns pontos em destaque. É lógico que tudo que está escrito aqui, toda a instrução que o Senhor deu a Moisés tem o seu significado. Deus não ordenou que fizesse dessa forma porque ele simplesmente quis assim, mas tudo tem um significado. Por exemplo, quando você olha, por que o Senhor mandou comer a Páscoa cingido, calçado e com um cajado na mão? Porque era para ele sair apressadamente, sair daquela terra rápido, né? Enfim, tudo que o Senhor coloca aqui tem o seu significado. Por que comer o cordeiro com ervas amargas? Para se lembrar do tempo de escravidão no Egito, como era amargo, como eles eram afligidos. Mas eu creio que aqui tem alguns pontos que se destacam mais do que os outros, e eu queria tocar nesses pontos. Então tomemos aqui esses pontos. O primeiro é o cordeiro. Deus impõe a necessidade de tomar um cordeiro de 1 ano, sem mácula, para o sacrifício pascal. Um animal inocente deveria morrer para que os primogênitos daquela casa pudessem ser preservados. Desde Adão, esse princípio ele fica evidenciado de que um inocente precisa morrer. Os irmãos vão se lembrar de que quando Adão pecou, ele viu que estava nu. E o Senhor, para cobrir a nudez de Adão, ele teve que matar um animal, não fala que animal que é, mas ele fez peles, fez túnicas de peles, para que Adão e Eva pudessem então ser cobertos da sua nudez. Então esse princípio de que o inocente deveria morrer, ele está evidenciado desde o pecado original, lá com Adão. Então aqui mais uma vez, um cordeiro inocente, sem mácula, de 1 ano. De 1 ano significa maturidade.
um animal já adulto, mas um animal não tão velho, um animal maduro, né? Sem mácula, sem mancha, sem pecado, poderíamos dizer assim, em alusão, né, na verdade, a sem pecado. Então aqui um animal inocente, um cordeiro é tomado para que o sangue dele pudesse ser passado nas vergas das portas. Seguindo o seguinte ponto que eu queria tocar é no sangue propriamente dito. O sangue do cordeiro sacrificado deveria ser colhido em uma bacia e passado nos umbrais da porta. Aquele seria o sinal para que o anjo da morte não tocasse nos primogênitos daquela casa. O povo precisou crer e obedecer na ordem de Deus. E assim foi. Onde tinha o sangue não houve morte. Houve, na verdade, proteção e livramento. Onde aquele sangue estava, houve proteção e livramento. O anjo passou por cima. Páscoa tem esse significado, passar por cima. E os primogênitos daquela casa não foram feridos. Não houve morte naquela casa. Houve proteção e livramento. E agora eu queria só fazer aqui uma pergunta para os irmãos. Os irmãos já se perguntaram o porquê que o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas? Irmãos, andei olhando algumas coisas, ouvindo alguns irmãos e peço que os irmãos me ouçam assim com uma certa reserva, né? Porque a palavra não diz exatamente o porquê que aquele sangue precisava ser passado nos umbrais da porta. Mas alguns irmãos acreditam que os egípcios, um povo muito idólatra, um povo pagão, eles criam que as portas ela tinham alguma conexão com o mundo espiritual. Então eles escreviam nas portas algumas mensagens para os seus deuses, para que aqueles deuses pudessem então proteger aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa. E quando você olha para o verso 12, do capítulo 12 aí de Êxodo, você vai ver que o Senhor diz que passaria a ferir os primogênitos de homens e de animais e a fazer juízo aos deuses do Egito. Então, irmão, seguindo essa linha de pensamento, o que o Senhor quis dizer quando Ele mandou passar o sangue nos umbrais da porta? Ele quis dizer que a verdadeira proteção, o verdadeiro livramento, vem do verdadeiro e único Deus de Israel. É lógico que essa linha de pensamento, ela se apoia em algo. Os irmãos, eles têm se apoiado na arqueologia, onde eles têm encontrado aí túmulos de egípcios com umas portas falsas e uns escritos em aerógrafos. Mas de qualquer forma, irmãos, se isso é verdade, se não é, a gente sabe que o verdadeiro Deus que nos protege é o Deus de Israel. E um outro ponto que eu queria destacar é o anjo da morte. A gente vê aí um anjo, então, que foi enviado a ceifar as vidas dos egípcios. Aqui, irmãos, claramente nos fala de juízo, do juízo de Deus. Aquele anjo foi cumprir o juízo, a justa justiça de Deus, e feriu todos os primogênitos do Egito. Todos aqueles primogênitos aonde não tinha o sangue, aquele anjo entrou e cumpriu aquilo que o Senhor havia mandado. Irmãos, essa é a Páscoa, essa foi a instituição da Páscoa. Esse texto nos fala da instituição da Páscoa. Esse foi o grande livramento que Deus proveu para o seu povo no Egito. Por esse motivo existe a ordenança para a comemoração da Páscoa. E inclusive, como nós lemos, isso aqui era mandado passar de geração para geração. Mas, irmãos, essas ordenanças, essa Páscoa, o Senhor havia dado a Israel. O Senhor havia dado ao povo de Israel, porque foi eles quem foram libertados do Egito. E agora eu queria trazer essa realidade para nós, para a nossa realidade. E queria convidar os irmãos então aqui a abrir em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 19, o irmão usou esse texto aqui na semana passada e eu queria usá-lo novamente.
texto vai falar assim para nós: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amados irmãos, é nesse momento que o Senhor institui a ceia. É nesse momento que Ele orienta o seu povo a fazer memória. É nesse momento que Ele coloca fim à Páscoa judaica e às suas ordenanças, e dá a ela, a Páscoa judaica, um novo e vivo significado. Tudo aquilo que estava lá na Páscoa judaica apontava para uma realidade definitiva, maior e melhor, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, eu tive a oportunidade de participar do partir do pão, e eu disse para os irmãos que nós devemos olhar para esse texto considerando a cruz do Calvário. Que esse texto ele deve ser entendido à luz da cruz no Calvário. E de fato ele deve ser. Porque quando o Senhor toma o pão, Ele diz: esse é o meu corpo que eu vou entregar por vós. Daqui a pouco eu estarei crucificado, e isso por amor de vós. Depois Ele toma o cálice e diz: esse é o meu sangue, o sangue que será derramado por vós, o sangue da nova e da eterna aliança. Uma aliança definitiva, uma aliança que não vai ter fim. Irmãos, isso é grandioso demais, isso é maravilhoso demais. O Senhor coloca fim à Páscoa e dá um novo significado e sentido a ela. Ele varre do altar todo aqueles animais mortos, porque a palavra nos diz que sangue de bezerros e de touros, desses animais todos, eles não podem perdoar o pecado. Mas o precioso sangue de Cristo, esse sim, Ele pode perdoar os pecados. Essa obra que eu estou prestes a completar, o Senhor dizendo, quando Ele pega aqueles elementos, é a verdadeira Páscoa. É para isso que tudo aquilo da antiga Páscoa apontava. O sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, Ele é perfeitamente capaz de nos perdoar e de nos dar nova vida, de nos limpar, de nos purificar. Cristo que foi imolado, Cristo que foi sacrificado, Ele é a nossa Páscoa. E tudo isso Ele fez para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Agora, aqueles pontos que eu toquei em relação ao texto de Êxodo 12, nós podemos colocar também aqui em relação ao Senhor Jesus, a esse novo preceito, a essa realidade maior e melhor que o Senhor estabeleceu quando Ele estabeleceu essa mesa. O Cordeiro. João Batista olha para o Senhor Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Naquela antiga Páscoa, naquela Páscoa que foi ordenada para os judeus, tinha que pegar um animalzinho de 1 ano, sem mácula, e sacrificá-lo. Mas na nossa Páscoa, nessa verdadeira Páscoa, quem é o Cordeiro é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira todos os pecados do mundo. Pedro, na sua epístola, ele vai dizer que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que Deus havia separado antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, o precioso Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus. Quando a gente olha para a vida do Senhor, nós não encontramos nela mácula, pecado, mancha, nada que pudesse desabonar. Ele sim tinha toda a capacidade de ser aquele Cordeiro santo de Deus, e assim ele foi.
Então, irmãos, reparem e comparem. Como que a gente pode colocar na mesma medida aquele cordeiro com o Cordeiro Santo? Não tem como. O nosso Senhor, Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aquele Cordeiro que o sangue dele é definitivo e cabal. Não há necessidade de outro sacrifício. E hoje nós estamos aqui para louvar esse Cordeiro, para bendizer o nome dele, para bendizer o nosso Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. E quando a gente olha para o sangue dele, o sangue de Cristo é poderoso para nos limpar e purificar. Quando nos apropriamos desse sangue e o aplicamos à nossa vida, podemos ter a certeza que estamos protegidos e guardados. Se aquele povo estava protegido e guardado pelo sangue do Cordeiro que eles sacrificaram e passaram nos umbrais da porta, quanto mais nós estamos protegidos e guardados, salvos, regenerados pelo sangue precioso do nosso Cordeiro de Deus. Meus irmãos, que significado diferente, não é? Que significado definitivo, poderoso, que nós temos então na pessoa de Cristo Jesus como nossa Páscoa. E quando a gente olha para a justiça de Deus, o juízo de Deus que era contra nós, foi todo ele aplicado sobre a pessoa de Cristo. Nós nos apropriamos do sangue dele e temos a certeza que Deus olhará para nós e verá então o sangue do seu Filho. Então nós teremos as nossas dívidas, todas elas pagas. O Senhor não vai levar em conta nada disso, porque Ele verá o sangue poderoso e precioso do seu Filho. Da mesma maneira como aquele anjo da morte fez juízo na terra do Egito, Deus fez juízo na pessoa do seu Filho. E é interessante, irmãos, que quando você olha para todo esse relato, para a Bíblia, para a história, você vai ver que houve ali, então, uma preservação daqueles primogênitos, enquanto Deus mesmo não preservou o seu primogênito, antes ofereceu por cada um de nós, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que a obra pudesse ser feita, para que nós pudéssemos, então, ter esperança de uma vida eterna. Deus maravilhoso que nós temos. Que obra diferente, que obra de um significado tão maior e tão melhor do que aquela que for executada no Egito. Irmãos, ali eles foram libertos da escravidão no Egito. Nós fomos libertos do poder do pecado. E totalmente libertos. Isso é realmente grande demais, isso é maravilhoso demais. O Egito ali pode ser uma figura do mundo, na verdade é uma figura do mundo. E o sangue de Cristo também é poderoso para nos livrar desse mundo caído e pecador. Louvamos o nome do nosso Senhor, bendizemos o nome dEle. E também nós não podemos deixar de lembrar, a Páscoa fala da morte do Senhor Jesus. Mas Ele mesmo, se referindo à sua morte, Ele disse que depois de 3 dias, Ele iria ressuscitar. Irmãos, e uma boa notícia ecoa de um túmulo vazio. O nosso Senhor vive. Ele reina. A morte não pôde retê-lo. Ele venceu a morte. Hoje nós podemos dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragado foi o poder da morte, na morte do nosso Senhor Jesus. O túmulo está vazio, irmãos, mas o trono está ocupado. Ele reina e governa. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nessa noite nós temos a preciosa oportunidade de poder louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Então que possamos fazer isso mesmo com alegria, com vontade, com uma certa ousadia. Que o Senhor nos conduza mesmo. E só para não ficar em branco,
O primeiro texto que nós lemos de 1 Coríntios, ali Paulo fala sobre a necessidade da purificação. E quando o Senhor institui então a Páscoa, Ele traz também a necessidade da festa dos pães ázimos. E aquela festa falava sobre a necessidade de tirar da sua casa todo o fermento, apontando então para o pecado. Então, irmãos, uma vez que nós somos salvos pelo Senhor Jesus, há uma necessidade de nós retirarmos da nossa vida todo o pecado. E ao menos tentarmos viver uma vida que agrade o nosso Senhor. Está certo que pela nossa própria força isso é impossível, mas a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para nos conduzir. E para a gente poder terminar, eu queria contar rapidinho um testemunho para os irmãos, um testemunho que eu ouvi de um pastor. E eu quero fazer isso no intuito de dizer para os irmãos que nós temos muitos motivos para nos alegrar. E o maior deles é essa obra perfeita que o Senhor fez por nós. Essa obra grandiosa com a qual Ele nos alcançou. Eu sinceramente não sei o nome do pastor que contou esse testemunho, eu vi em um vídeo, mas achei um testemunho lindo. Ele disse que ele foi visitar um irmãozinho recém-convertido, fazia 6 meses que aquele irmão havia se convertido, um irmão muito pobre, muito humilde. Ele disse que teve um tempo muito especial com aquele irmãozinho, um irmão chamado João. Disse que teve um tempo muito especial com ele. Foi algumas outras pessoas, alguns outros irmãos com eles, tocaram, leram a palavra e tudo mais. E aí no final daquela visita ele pergunta para aquele irmão: João, então a gente se vê hoje à noite no culto? Aí o irmão vai falar para ele: ô pastor, eu não vou não. Mas por que você não vai, João? É porque eu não tenho tênis, pastor, para ir no culto. E a única calça que eu tenho, ela está com os 2 joelhos rasgados. Vou ficar com muita vergonha. Não vou não, pastor. Aí ele diz que uma vozinha ecoou ali na cabeça dele. Falou assim: dá o seu tênis para ele. Um tênis Wilson que ele havia acabado de comprar em Nova York, de couro, custou $180, de acordo com ele. E ele, esperto, não querendo dar o tênis, pensou: vou perguntar o número dele, não vai bater com o meu, então eu estou livre disso. Ô João, qual que é o número que você calça, João? Aí disse que o irmãozinho olhou no pé dele e falou assim: pastor, eu não sei, eu nunca calcei um tênis. Aí disse que a vozinha de novo: é o mesmo número que o seu, dá o tênis para ele. E ele disse que ficou acuado naquela situação e não teve para onde correr, e deu o tênis para o João. E ele fala no testemunho dele que aquilo ali era pura vaidade, que aquele tênis no pé dele era pura vaidade, enquanto que um irmãozinho da igreja, da assembleia que ele conduzia, estava sem tênis. Então ele fala que se a pessoa ela depende de uma roupa boa, de um calçado bom, para poder se alegrar, essa pessoa é medíocre. Aí ele pergunta para o João, fala: João, você é feliz? Aí diz que o João responde para ele assim: pastor, eu nunca comi uma pizza, mas eu já provei do corpo de Cristo. Pastor, eu nunca bebi uma coca, mas eu já tomei da água da vida. Pastor, eu nunca fui num shopping, eu nunca entrei num lugar bom, mas eu já entrei no Santo dos Santos. Ele continua falando, irmãos: pastor, eu nunca tive uma calça boa, um tênis de marca, mas pastor, as minhas vestes, elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Pastor, desde que nós cremos no Senhor, a minha casa ela não tem nada, mas é a casa mais feliz do mundo, porque o Senhor habita aqui com nós. Então, irmãos,
se a nossa felicidade está atrelada a coisas, a um tênis, a uma roupa, a um carro, a uma casa. Irmãos, nós somos o povo mais medíocre da face dessa terra, porque nós temos o nosso Senhor maravilhoso e bondoso. Nós fomos alcançados pelo sacrifício de um Senhor glorioso, de um Senhor que desceu dos céus e que veio até essa terra para nos salvar. Então, diante, irmãos, dessa mesa que nos remete a esse sacrifício tão glorioso, nós não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos ficar como se nós estivéssemos em qualquer lugar. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a adorar e bendizer esse nosso Senhor maravilhoso.